Eu sou o Caio, tenho 26 anos, faço faculdade de Biologia, Ciências Biológicas. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Vitor, eu tenho 20 anos, também faço parte do curso de Biologia da faculdade FFP. Olá, gente, eu sou o Daniel, tenho 26 anos, faço parte do curso de Letras da FFP. Esse é um podcast experimental sobre o trabalho de didática do nosso curso de licenciatura. E o nosso tema é ensinar a aprender. Desafios atuais da profissão docente, da Vera Maria Candal. A gente está percebendo, lendo o trabalho da Vera Candal, que ela analisa o setor do professor. A gente percebe através da leitura dela que o professor é altamente... Existe uma exigência alta de que o professor se qualifique, né? Sim. E esse professor está com uma carga alta de trabalho porque ele precisa de muitas exigências. A pesquisa docente está distante da realidade dos professores. Isso. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho que essa alta demanda acadêmica da parte dos professores para serem tidos como, entre aspas, qualificados e competentes, eu acho que, então, muitas vezes o que eu acredito que aconteça é que essa alta qualificação no cenário acadêmico não vai muito se transmitir para a licenciatura nesse cenário docente, como papel mesmo de professor. Essa transição não vai ser muito boa, vai prejudicar tanto na escolar geral, no quadro mais geral, mais aberto, quanto no quadro mais particular, influência até com os alunos, porque existem casos sim, professores super qualificados, eles têm mestrado, doutorado, mil coisas, mas na hora da sala de aula não transmitem tão bem seu conhecimento e o aluno acaba sofrendo nesse meio, né? Correto. Eu concordo que tem que existir, né, uma certa qualificação, um profissionalismo para o professor, só que ele precisa conseguir alcançar o aluno, conseguir criar uma conexão, ter uma forma, um desenvolvimento didático para que o aluno compreenda as ideias dele e não fique preso só na questão do currículo dele, que ele tenha a escolaridade, ele tem intimidade para transmitir todas as informações que ele precisa para os alunos. Pensando que a gente não pode sobrecarregar o professor, né? Correto. Então, assim, a a gente tem que entender que a escola, ela tem diversos pilares. O professor é uma delas. O professor, ele é só um intermediador. Ele vai ser sempre o mais visado. Você fala escola, as pessoas pensam no professor, quando tem toda uma articulação, tem todo um sistema por trás dele. A gente na linguagem atual dá pra dizer que o professor é o influenciador, né? Isso, sim. E qualquer empobrecimento, qualquer falha no sistema escolar, ele vai ser o primeiro a ser cobrado. Imediatamente, eu botar a culpa sempre pro professor, geralmente sempre vai sim cair a culpa dele, cara, e bucha de canhão. Então a Maria Candal, ela se atenta a esse movimento que acontece de uma alta exigência do professor. A gente vê cargas horárias de trabalho completamente fora da realidade, com professores totalmente exaustos, e a gente vê a academia distante dessa realidade, que é o que a gente vem analisando aqui. Fazer uma analogia com a quantidade de conhecimento, a sua inteligência, só que você tira uma nota não tão boa, não tão alta, você é avaliado como não tão inteligente, abaixo da média, que é muito bom, não é justo como aluno, porque você, mesmo que o aluno vá para a escola, esteja nesse ambiente escolar, esteja lá para aprender, digamos assim, invariavelmente o cenário social, a história do aluno como pessoa, nós não somos telas brancas como histórias, nós somos sociedades, famílias. O que você é, quem você é fora do ambiente escolar, vai sempre influenciar quem você é dentro da escola, dentro da sala de aula também. Então não é nem um pouco justo você utilizar essa avaliação tradicional, do meu ponto de vista, que já é um estresse do caramba. Você escuta, tem prova semana que vem, já traz um medo, já traz uma ansiedade, já começa, caraca, tem coisa pra fazer, tem prova que eu vou fazer. Não consegue dormir direito. Não consigo, putz, não dá pra dormir direito.
e você usa isso como forma primária, e muitos professores, não só como forma primária, forma única de avaliação, você não tira uma nota boa, você não aprendeu, você não é inteligente, você não é eficiente nesse cenário que eu estou tentando propor, isso não é nem um pouco justo para nenhum ser humano, nenhum aluno, isso não é nem um pouco justo. Isso só contribui cada vez mais para essa sensação de, muitas vezes, impotência. Quando você pega uma prova, você não, por algum motivo você não se preparou, você fica nervoso, se sente fraco, poxa, como é que eu lido com isso? Isso cria uma estima, né? Isso coloca ele com uma marca de que se ele não alcança certo ponto, isso vai dar algum mau prazer para ele. Você pega uma criança que ainda está em desenvolvimento educacional, desenvolvimento mental, está se conhecendo e coloca ela num ambiente hostilizado, porque ela se vê forçada a estudar muito, ela sofre a pressão dos professores, coloca a pressão nela mesma. Ambiente competitivo também. O ambiente é competitivo. Se ela, por algum motivo, não conseguir, ela estiver mal no dia, ela ficar com uma relação ruim, uma avaliação ruim, acabou. Você não é um bom aluno, porque você só tira nota ruim, esses caras são ela fica desestruturada. Isso quando não tem a chamação de nome, fala que é burro, que não vai passar na faculdade, e aí não vai ser nada na vida. Não vai ser nada na vida. Por um outro lado, a gente não pode esquecer que é preciso avaliar. Sim. A gente tem uma dependência da avaliação, porque a avaliação ela é formativa. Sim. O que a gente tem que pensar como sociedade e como futuros professores é a forma como a gente vai avaliar. Será que a gente está abrangendo todos os alunos e todas as inteligências de acordo com a avaliação tradicional? Isso é uma coisa a se pensar. Será que se a gente não aliar a avaliação tradicional de uma outra forma, sem desrespeitar o conhecimento dele, né? Levando em conta o cenário social da pessoa, a pessoa de vida. Eu acredito que a avaliação tradicional ela não é benéfica quando ela só é utilizada isoladamente. Só de forma avaliativa, né? Vai passar, não vai passar. Porque se você não tem outras formas de qualificar o aluno, talvez você não consiga abarcar todas as habilidades dele. Mas ela é preciso porque ela vai qualificar e vai separar. Ela vai trazer informação, né? Se ele conhece ou não o assunto. Ela é muito boa como uma forma de ferramenta, mas ela não pode ser o único critério que você tem para avaliar o aluno. Só essa prova te avalia esse rendimento, isso é muito. Porque a prova não avalia a realidade, né? Não. Ela avalia um recorte. Exatamente. E a prova que a gente conhece hoje, que é um sistema, né? Se você conhece o sistema, você conhece as questões, você passa. Você não precisa nem conhecer a matéria. Inteligência social. Estuda 2 horas antes da matéria. Se você decora a matéria, você passa. Às vezes você não entendeu, você não aprendeu. Após essa breve discussão introdutória, nós teremos agora uma entrevista com o professor que já trabalhou em redes públicas e redes privadas e vai contar um pouquinho da sua história através das perguntas que fizemos a ele. Meu nome é Kildare Reveles Teixeira. Eu tenho 25 anos no magistério, 52 anos de idade e tenho experiência em escolas particulares e do Estado, né? Trabalhei em várias escolas, entre elas o Sala Veste, que é um pré-vestibular lá em Caraí, Colégio Olívia Lima também, que é uma escola particular. No Estado, hoje eu trabalho em 3 escolas: Escola Estadual Frederico Ozanam, o CIEP 513 e também no Colégio Estadual Davi Capistrano, em Santa Bárbara. Então, hoje eu trabalho nessas escolas e passagem também por várias outras, né? Em outros municípios, em Magé, né? Também em Itaboraí, em outros municípios também, né?
aqui mesmo em Maricá, onde eu moro, mas a experiência é mais na parte do Estado e também na questão do particular. Bom dia, professor Kilder. É uma satisfação voltar a falar, né? E agradecer ao senhor por estar ajudando os alunos da UERJ, né? O Daniel, o Caio, o Vitor e eu, José Luiz. Bom, então vamos à primeira pergunta de 10, né? Então, a primeira pergunta. Qual era o maior desafio que você esperava enfrentar e qual se tornou o maior desafio quando você começou a lecionar? Na verdade, eu já tinha trabalhado em outras coisas, né? E o maior desafio que eu achava, né, na época era realmente a questão do meu preparo, né, para uma sala de aula, para o magistério, para poder lecionar. E então eu estava naquele momento, né, até preocupado mesmo com a minha capacidade, né, de poder levar algo, né, que fosse realmente agregador, né, para os meus alunos da época. E acabei percebendo já muito rapidamente, né, as grandes dificuldades do magistério, né, a falta de valorização, a questão estrutural das escolas, né, a questão, eu como comecei há mais de 25 anos atrás, então pegamos assim períodos extremamente complexos, né, até mais complexos que o período atual, mas foi realmente complicado, né, sob o ponto de vista de toda a estrutura, de toda a valorização, né, inclusive em escola particular também, né, e o quantitativo, né, de trabalho enorme que eu tinha que dar conta, né, para ter o mínimo ali para continuar seguindo. Então, já me deparei logo com um problema estrutural, né, da questão do magistério em geral, e depois passei a engrossar, né, toda aquela corrente, né, que passa a lutar pelos direitos, pelo melhor reconhecimento da nossa profissão. Então eram duas realidades distintas, até um pouco, né, pela minha ignorância da época, né, que entrei no magistério. Já sabia por alto, né, das dificuldades, mas trabalhando percebi o quão difícil realmente se tornou para mim. Então, vamos à segunda pergunta, professor Kilder. A segunda pergunta, então. Em sua opinião, qual é a maior causa da evasão escolar entre os professores e os alunos? Essa resposta ela é multifatorial. Você tem muitos fatores que levam à evasão. Você perguntou a evasão do professor, a evasão dos alunos. A evasão dos alunos ela é multifatorial, questão familiar, né, a própria perspectiva que essa geração e outras gerações tiveram, né? É claro que as perspectivas são diferentes. Eu já peguei aí no mínimo 2 a 3 gerações em sala de aula, né? E as perspectivas eram diferentes, mas mesmo assim as dificuldades sempre foram muito grandes para que pudesse ali completar o ensino médio. Então é uma questão familiar, é uma questão financeira, é uma questão que envolve também a parte psicológica, que tem a ver com a questão do incentivo, do papel da escola, das perspectivas, uma série de situações que fazem com que o aluno realmente, né, e no meu caso, trabalhando em escolas em alguns lugares mais complicados em nível de violência,
a gente vê a própria violência, o oferecimento, né, do mundo ilegal para as crianças e quantos alunos a gente às vezes vê seguindo outro caminho e não a continuidade na escola. Então ela é bem multifatorial, é bem complexa. A resposta ela tem que ser analisada no contexto particular, embora a gente tenha a amostragem, né, de muitos, dependendo de onde estão, que classe social, né, vai depender muito. Uma coisa é uma realidade ali, não é, numa comunidade, outra coisa é uma realidade já numa região mais abastada, então vai depender muito. E do professor, com certeza, né, não só questão da aposentadoria, mas a questão também, muitos, né, e é muito comum você conversar com professores e muitos querendo buscar outras atividades, né, outra profissão, em virtude dos questionamentos, né, que eu coloquei aqui na primeira resposta. Tá? Então isso leva realmente a muitos a realmente abandonar a profissão, deixar, procurar outros caminhos, né? E isso realmente é uma outra atividade, é um outro problema, sem contar também os grandes e numerosos casos, né, de licenças médicas, né, de problemas emocionais, que estão muito ligados à nossa prática de sala de aula hoje, a cada dia mais difícil, com a geração mais complexa, passando por todas as transformações no campo tecnológico, no campo emocional. A nossa sala de aula hoje é muito diferente do que era 10 anos atrás, 20 então, mais ainda. Nossa sala de aula está mudando muito, porque os atores estão mudando, as perspectivas deles estão mudando, e nós acompanhamos essa mudança, é o grande segredo e a grande dificuldade. Então, vamos à terceira pergunta. Como você faz para melhorar os métodos avaliativos, fugindo da obrigação de usar os testes padronizados? É claro que pela portaria 419, a portaria do Estado do Rio de Janeiro, e até por todas as perspectivas no campo da didática, essa questão da avaliação ela é sempre debatida, colocada. A questão dos multimeios de avaliação é sempre um propósito importante que a gente venha fazer. Eu ainda considero a prova, né, como um instrumento muito importante, né, de avaliação, para mim o mais importante. Mas é claro que desde o princípio eu procuro diversificar a minha avaliação em vários níveis. Não é claro que sempre com aquele objetivo, quando é possível, não é? Porque às vezes pegamos escolas com 40 alunos, mais de 40, sextos anos numerosos, ensino fundamental, dois, extremamente complexos, de você fazer uma avaliação quase que individual, aproveitando não só a capacidade de cada um para determinada área. Isso é algo que é muito difícil de ainda ser realizado, exatamente pela questão da valorização dos instrumentos que nos são oferecidos, a questão da inclusão hoje em sala de aula de alunos com determinadas características especiais que nos fazem com mais um problema muito grande, né, de como fazer, de como ajudar, de como trabalhar nessas questões. Então eu procuro diversificar avaliações individuais, coletivas, sob perspectiva da capacidade que o aluno tem em determinada área, de aproveitar isso e conversar com outro colega e fazer um trabalho multidisciplinar. Né? Então é possível fazer isso, é possível, é viável fazer isso, aproveitar o que nós temos de melhor, cada um tem uma capacidade muito, muito importante, né? Seja quem for, seja que tipo de aluno for, ele tem uma potencialidade. A questão é nós sabemos, temos condição e o próprio aluno se colocar à disposição, né, para esse tipo de questionamento. Né? Então, essa é mais uma das dificuldades que nós temos. Então, professor Kildare, continuando, né, nós vamos para a quarta pergunta. Como você planeja suas aulas
seguindo o currículo da BNCC e quais adaptações mais comuns realiza ao precisar atualizar o planejamento? Bem, o planejamento, ele, assim, há muitos anos, né, o planejamento era feito por escola, com uma grande autonomia, seguindo os PCNs, né, os parâmetros curriculares nacionais. Então, nós fazemos por escola cada planejamento, e assim é feito nas escolas particulares. Né? Hoje, claro, seguindo a BNCC, hoje as questões do novo ensino médio também, né, que estão pautando aí o início ainda de nossas discussões. E no caso do Estado, há muitos anos que nós estamos trabalhando com o currículo mínimo, que foi um currículo que nos foi proposto de trabalhar neste currículo, e era uma forma de padronização, né, para cada série, para cada escola, que nós estivéssemos seguindo esse currículo mínimo. Esse currículo mínimo ele está ainda né, em vigor. O currículo mínimo continua sendo usado, só que agora com as adaptações do novo ensino médio, que nos está sendo colocado e trabalhado. Né? Então, procuramos seguir a esse tipo de... Claro que a BNCC entra, né, o questionamento, os PCNs, né, o currículo mínimo, no caso do Estado, e as escolas particulares seguem esse planejamento também ligado à BNCC com maior liberdade, né, para que a gente possa discutir internamente o que vai ser ministrado. No caso do Estado, você tem diretamente, né, uma relação com o currículo mínimo nos últimos, pelo menos 10 anos aí, você tem uma relação com o currículo mínimo muito forte. Né? Então, vamos à quinta pergunta. Professor Kildare, como lidar com a pressão de que os professores não podem resolver tudo e como não se deixarem desanimar diante do esgotamento emocional? Esse aí, então, é um dos maiores dramas que hoje nós profissionais do magistério passamos. Basta que levantemos estatísticas das coordenadorias, das regionais, né, de número, por exemplo, de licenças, inclusive psiquiátricas. Por quê? Porque estamos num momento de transição, né, agora mesmo no momento de pandemia, nós temos algumas vezes mais dificuldade do que tínhamos antes da pandemia, por conta de toda uma questão, né, emocional, uma questão estrutural também, né, de como ministrar, da forma como ministrar, como alcançar esse jovem depois de 2 anos. Não é? É muito difícil e muito complicado mantermos realmente esse ânimo. Né? Eu acho que o que tem nos animado realmente são as coisas boas que a gente tem, não só nosso companheirismo, né, do dia a dia, mas as amizades que nós fazemos, inclusive com os discentes, a capacidade que a gente vê de alguém realmente crescer e avançar, né, e sair do mesmo, né, do senso comum. Eu acho que é isso que ainda nos motiva, acho que motiva ainda nós professores esse tipo de situação. A gente vê projetar algo no outro que a gente tem algum tipo de resposta. Porque no dia a dia, dentro de um plano que a gente vê de futuro, de desenvolvimento, né, profissional, a coisa realmente é muito nebulosa, muito complexa, né, sem perspectivas assim de grande profundidade. Né? Então, eu creio que manter-se é muito difícil e a saúde emocional ela é bem complicada, né? Bem complicada, e eu percebo isso não só em mim, né? Inclusive este ano de 2022 foi um ano para mim bem complicado, né? Porque peguei uma sala de aula que eu não estava acostumado, com uma nova sala de aula, uma sala de aula
extremamente diferente do que tinha visto nesses anos até aqui, né? Então, trabalhar com isso, estar saudável em relação a toda essa demanda é algo realmente complexo e que eu acho que nós estamos aprendendo a lidar, né? Então, a gente tem que se preparar para lidar com esse novo momento, mas é claro que sempre há alguma coisa no campo emocional que a gente precisa reavaliar e precisamos estar sempre tendo um determinado atendimento, né? Conversar para ultrapassarmos as dificuldades que se apresentam. Então, professor Kildare, vamos à sexta pergunta. O volume de trabalho que dá uma garantia de vida estável é compatível com uma vida saudável? Pensando nesta primeira pergunta, sua carga horária de trabalho dificulta a sua vida fora da escola? Bem, a minha carga horária, ela é extremamente alta e são duas realidades. Uma coisa é uma vida estável, né, que vocês colocam na sua pergunta, e outra é realmente alcançar essa estabilidade que nós não alcançamos. Eu não tenho essa estabilidade e não conheço nenhum colega que tenha esta estabilidade, né, financeira. Nós somos proletários, né, há muito tempo que somos mais um proletário, que estamos aí trabalhando muito, uma carga horária altíssima, que muitas das vezes não combina com saúde. Tenho colegas doentes, que ficaram doentes, tiveram até que se aposentar cedo por questões de doença, tanto doenças no campo emocional, tanto doenças no campo físico, por uma série de realidades, né, que se depara e dentro das nossas necessidades de pelo menos ter uma vida um pouco mais digna. Então, estabilidade é uma coisa que não passa por nós, não. Eu creio que qualquer um que você conversar dificilmente vai colocar que está estável. É claro que é muito difícil, e atrapalha sempre. Nossa carga horária é muito alta, você tem muitas dificuldades, né? Muitas das vezes tem uma demanda também aos sábados, aos domingos, por conta das coisas que a gente acaba levando para casa também, né? Embora nós tenhamos aí uma carga de planejamento, é impossível realizar esse planejamento, muitas das vezes na escola, por uma questão estrutural, então levamos para casa, e isso acaba atrapalhando realmente um pouco, né? E com certeza, esse trabalho exaustivo, ele acaba trazendo consequências, e essas consequências são sentidas às vezes na própria família, né? Por uma questão de como você está no final de semana, diante de uma carga horária bem alta ao longo do caminho e da caminhada. Então, professor, vamos à sétima pergunta. Como você lida com os aprendizes que têm aptidão diversa, que declinam em uma área de conhecimento e são melhores em outras áreas na sua matéria? Completando, eu já fiz até uma colocação em outra resposta sobre isso. Nós procuramos sempre conversar em conselhos, né, na época de planejamento. A gente procura, quando possível, falar de cada aluno, de cada situação. A gente tem essa preocupação de falar de cada um, e quando nós notamos uma determinada aptidão para aquele tipo, né, para um tipo de área, né, ou área humana, ou área das linguagens, ou área da natureza, nós geralmente procuramos fazer um trabalho diferenciado, aproveitando o que esse aluno tem de melhor, né? Então isso é possível fazer, isso se faz, claramente se faz, é possível se fazer, então é muito interessante, né? Muito importante, né? Agora, nem todas as escolas que eu passei tinham esse tipo de olhar, e nem todos os colegas também estão dispostos, não é, a ter esse olhar
porque é um olhar que ele vai além, por exemplo, daquilo que nós nos preparamos, que é a questão conteudista, a questão do nosso planejamento, para que o aluno tenha um pouco daquele conhecimento, mas estamos realmente nesse momento, que é o momento de buscar aptidões, e isso está na BNCC, isso faz parte do nosso planejamento. Então nós sempre procuramos, quando um aluno mostra aptidão, enviá-lo, encaixá-lo em alguma coisa diferenciada, para que ele possa a partir daí se desenvolver, né, e ter mais um incentivo em permanecer na escola e produzir para a escola. Então, professor, vamos à 8ª pergunta. Você envolve sua comunidade na sua prática docente? Se for sim, como a faz? Se não, por que não faz? Totalmente. A questão do envolvimento da comunidade, ela é total, até porque, principalmente em lugares menos abastados, né, que nós trabalhamos, em que você tem esse contato mais direto, né, não só com os problemas da comunidade, mas com os problemas da família, com os problemas na escola, que estão praticamente no mesmo eixo. Então é claro que nós procuramos trazer alguma coisa para a comunidade, oferecer alguma coisa para a comunidade, trazer a comunidade para participar de algum projeto, de assistir o nosso trabalho, né? Aquilo que nós produzimos ao longo do ano, dar um feedback para essa comunidade. Em comunidades mais abastadas, aí já é muito mais complexo, porque é um distanciamento muito maior, né? Principalmente o nível de escola particular, você tem um distanciamento um pouco maior da família, a não ser em níveis de cobrança ou outras coisas que estão aplacadas a esse contexto. Mas em escolas com outro tipo de realidade, né, a realidade de uma carência muito maior, a gente tem uma proximidade muito grande, e isso faz uma diferença muito grande, né, para nós, e eu acho muito importante envolver, porque essa é a questão, nós podemos, de alguma maneira, atuar nessa comunidade, ajudar a transformação dela, entender a sua transformação, né, que a gente possa, com certeza, continuar essa retroalimentação, não é? Em escola, trabalho, comunidade, não é? A própria questão do conselho escolar que as escolas têm, o objetivo é esse, né? O conselho escolar, né, ele faz parte, né, de um órgão, né? Ele é um órgão em que, entre outras coisas, existem representantes da comunidade que fazem parte e que trabalham em relação ao planejamento na escola. Então isso aí já há muito ser trabalhado, já tem se trabalhado, há muito que crescer ainda, desenvolver, quebrar paradigmas, trazer uma população, não é? Já de pais desses alunos, até de avós, é mais complexo, né? Pela realidade da escola da época deles, que é diferente da de hoje, mas é possível e tem que ser realizado. Bom, professor, a gente já está terminando, né? A gente já está A gente vai para a 9ª pergunta, então, professor Kildare. Você já teve sua metodologia criticada ou até mesmo mudada devido à proposta pedagógica de alguma escola em que trabalhou? Bem, como a minha passagem pelo magistério é bem eclética, claro que em níveis de pré-ENEM, de pré-vestibular, né, na época, claro que você tinha uma tendência sempre do próprio curso, né, de fazer um determinado planejamento, buscar uma metodologia específica para aquele tipo de formação mais curta, né, mais densa. Então isso era feito, né? Mas em nível de escola não, porque já trabalhamos com o planejamento, procuramos seguir aquele planejamento. Eu costumo ser fiel ao planejamento, não é? É claro que já tive experiências de ser chamado
com alto índice de reprovação, né? Mas como tenho conhecimento e sei e procuro fazer o máximo para ser correto diante das minhas avaliações, embora falar de correção diante de avaliação de alguém é algo assim muito complexo, mas eu já fui chamado, por exemplo, para responder diante da direção em níveis de reprovação alto. E isso foi uma vez só, não é? E como eu ofereci naquele mesmo dia que comentaram sobre isso diante de mim, como eu ofereci um relatório individual de cada aluno que eu havia reprovado, eles voltaram atrás e viram que não era ninguém que estava ali brincando, ou qualquer um que estava ali apenas criando algo específico a números e sem uma relação humana. A minha relação com os alunos ela é direta, eu procuro conhecê-los e desenvolver exatamente uma relação, uma troca, e por isso, quando pretendo e procuro aprovar ou reprovar alguém, procuro ser o máximo, ter o melhor critério possível. Então isso realmente já aconteceu, né? Isso foi claro e evidente. Claro que ao longo, né, de conselhos de classe, muitas das vezes. Essa aqui é a continuação da resposta 9, tá? Que cancelou aqui. Então eu procuro desenvolver essa questão de avaliar o melhor possível. E quando nos conselhos de classes aparecem os relatórios e os gráficos com a minha disciplina e com alto nível de reprovação, como aconteceu agora em 2022, né, em todas as escolas que eu trabalho, procuro já diretamente colocar qual foi a minha metodologia, trazer um pensamento sobre a realidade que nós estamos passando e, claro, que sou entendido, respeitado e seguimos em frente. Então, professor Kildare, antes de terminar, essa é a última pergunta, né? Mas eu queria agradecer muito ao senhor pela oportunidade que o senhor está dando a gente, né? Nós, alunos, ainda alunos da UERJ, futuros professores, né? Eu, o Vitor, o Daniel e o Caio, né? Nós estamos nessa batalha, né, de nos formarmos. Queria agradecer muito ao senhor pelo fato de o senhor estar ajudando a gente. Então vamos à 10ª e última pergunta. Uma forma de avaliação tradicional tem um papel proeminente na sua metodologia? E por quê? Então, vou repetir mais uma vez a 10ª pergunta. Uma forma de avaliação tradicional tem um papel proeminente na sua metodologia? Por quê? Bom, professor, então aqui eu termino as 10 perguntas, né? E quero agradecer ao senhor muitíssimo, né? A oportunidade, já é a segunda vez que o senhor me ajuda. E professor Kildare, muito competente, o senhor prontamente ajudou a gente, já é a segunda vez que o senhor ajuda, né? Individualmente, e é o grupo, né? Esse grupo que eu formei lá na UERJ, por sinal muito competente, os colegas muito dedicados. E eu só tenho a agradecer ao senhor, tá bom, professor Kildare? Muito obrigado pela colaboração que o senhor deu, o senhor atendeu prontamente. Tá? Que Deus abençoe o senhor, porque o senhor é um homem muito honrado. Tá? Então, ficar com Deus e é isso aí. Muito obrigado por você ter ajudado a gente. Com certeza, a avaliação, a prova, ou o que quiser chamar de teste, que é uma avaliação tradicional, ela tem um peso muito grande, que eu já tinha até respondido em outra parte, né? Na época, quando fui perguntado sobre avaliação. A avaliação tradicional, prova, ela é muito importante para mim, não é? Porque ela, segundo a minha forma de enxergar, ela traz um diagnóstico muito interessante sobre aquilo que foi aproveitado, aquilo que foi discutido, aquilo que foi criticado em relação a tudo que foi e toda a relação
nossa com os alunos, né? Então, avaliação, prova eu uso, e uso outros diversos meios, né? Como seminários, como trabalhos individuais e pesquisas, e trabalho formas também de participação, né? Inclusive avaliações, como foi falado em outra resposta, inclusive interdisciplinar, aproveitando na minha área o que o aluno tem de potencialidade em outras áreas do conhecimento. Mas eu tenho uma questão tradicional, eu por uma questão de formação sou conteudista, né? Embora esteja o tempo inteiro contextualizando, embora o tempo inteiro sei da nova realidade e quanto nós temos que alcançar essa juventude, essa nova geração que aí está, mas por ter uma formação conteudista, não é? E também a encontrar e achar também muito importante para a formação do aluno, além de outras perspectivas e outros tipos de formação, ela ainda para mim é muito importante.